Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui uma importante aula, renda fixa com enfoque nos títulos privados. Vem comigo. Então vamos lá? Aquele nosso disclaimer de sempre, né? Que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, conteúdo da aula de hoje. Vou falar sobre o conceito de renda fixa bem rapidamente. A relação da inflação, dos juros e a renda fixa. Vou fazer um comparativo entre títulos públicos e títulos privados. Vou reafirmar que nós, nos dias atuais, devemos fugir da caderneta de poupança. Comentar sobre os conceitos de duration e marcação a mercado, como é que é o imposto de renda e o IOF nesses títulos, e depois eu vou comentar sobre os três principais títulos que eu considero de renda fixa privado, tá? Então, conceito de renda fixa. Então, a renda fixa é todo investimento que você tem regras definidas no momento do investimento. Um título pré-fixado, eu vou receber 13% por ano durante tanto tempo. Eu vou receber um juro pré-fixado mais a inflação. E assim por diante. Tá? A gente vai ver que a renda ela é fixa porque ela tem um índice pré-determinado, só que do investimento até o resgate, a gente pode ter variação desses títulos que a gente chama de marcação a mercado. Em contrapartida, a renda variável é, por exemplo, quando você compra uma ação na Bolsa de Valores, quando você compra um imóvel, você não tem a garantia do retorno daquele investimento. Ele pode te dar prejuízo, ele pode ficar estável ou ele pode te dar um lucro muito bom. Tá? Então, esse é um conceito extremamente importante. Bom, qual que é a relação da inflação e dos juros negociados no país com a renda fixa? Lembrando que a taxa Selic ela é determinada pelo Banco Central do Brasil, baseado no sistema de metas da inflação. Tá? Obviamente, toda a economia, o crescimento interfere também, mas a principal missão do Banco Central é levar a inflação do país para o centro da meta, né? Então, a inflação determina a Selic e, baseado na Selic, o mercado negocia os juros futuros. Os juros futuros são negociados aqui no Brasil, na B3. Isso é importante, tá? Taxa Selic, que seria a taxa à vista pelo Banco Central, e os juros futuros pelo próprio mercado, tá? Obviamente que não é só a inflação, como eu acabei de comentar. Cenário macroeconômico, cenário mundial e conta pública, né? Se a gente tem um fiscal muito ruim no país, os juros sobem fortemente. Ok? Bom, então essa aqui no Brasil, a taxa básica se chama Selic, né? Ela está hoje em 13,75. Lembrando que no ano passado, no comecinho do ano passado, ela estava em 2. Então teve uma forte subida dos juros, tá? Nesses últimos 18 meses. Bom, lembrando que apesar dela estar alta, né? Ela, no começo da década de 2000, ela bateu 25%. Tá? E esse valor aqui, 13,75, é mais ou menos o que ficou ali em meados de 2015, 2016. Ok? Bom, a gente tem que saber que é o seguinte, da taxa Selic, a gente tem a taxa DI, que é uma taxa entre bancos. E esse aqui seria o custo de oportunidade. Por quê? Que chama-se custo de oportunidade. Se você deixar o dinheiro aplicado no DI, ou num CDB que rende o DI, ou num Tesouro Selic, você praticamente não tem risco e tem um rendimento da taxa Selic. Tá? Bom, só que o juros subindo ou caindo vai interferir na renda fixa, que é a nossa aula de hoje, vai interferir no mercado de ações, vai interferir no mercado de fundos imobiliários e também na cotação do dólar. Tá? A importância da gente entender a taxa de juro para nossos investimentos. Eu tenho vários vídeos no canal já explicando muito bem isso. Tá?
Bom, inclusive eu devo gravar em breve, que é uma pergunta de um usuário do canal, que ele perguntando com a atual Selic se vale a pena a gente investir em fundos imobiliários. Eu vou gravar essa aula num futuro próximo. Bom, comentar sobre os títulos públicos privados. Mas antes disso eu queria mostrar esse slide, né? Que a renda fixa ela é composta por títulos públicos, que são negociados no Tesouro Direto, que eu já gravei a aula para vocês, e hoje a gente vai falar sobre os títulos privados. Eu sempre comento, né, que a minha preferência pessoal é pelos títulos públicos, né? Eu acho que são mais fáceis de ser negociados, eles têm liquidez que a gente precisa, né? Porém, a gente vai ver que os títulos privados, eles remuneram melhor o investidor. Por isso que várias pessoas optam pelos títulos privados. A questão dessa aula aqui é a gente mostrar para vocês as vantagens e desvantagens para você, no seu perfil, escolher qual que é melhor título, né? Os títulos privados, eles podem ser emitidos por banco, ou os chamados créditos privados, né? Que são de empresas particulares. Por exemplo, todas as ações negociadas na B3 elas podem emitir debentures, que são títulos de dívidas que a gente vai ver no final. Bom, então, no Tesouro Direto, a gente tem rendimento pré-fixado, a gente tem investimento pós-fixado e a gente vai ter rendimento relacionado à inflação mais juros. Os títulos privados, eles têm praticamente os mesmos investimentos. Como eu acabei de falar, eles usualmente pagam um prêmio de risco maior. Por que eles pagam? Porque, teoricamente, o governo é o menor risco da gente tomar calote. Quando você vai para títulos privados, você tem um maior risco de tomar calote, por isso eles oferecem as taxas melhores. Tá? Bom, o que você tem que ficar preocupado num título privado? Primeiro, a liquidez. Vários dos títulos privados que oferecem boas taxas, eles limitam a liquidez acima de 2 anos. Isso é importante. Outra coisa, o emissor. Tá? A gente vai ver que alguns títulos têm garantia do Fundo Garantidor de Crédito, outros não. Como é que é o imposto de renda desses títulos? A gente vai ver que alguns são isentos e são muito bons para o investidor pessoa física. E a gente sempre tem que investir nos limites do Fundo Garantidor de Crédito, que atualmente é R$ 250 mil por CPF. Então esses 4 fatores são fundamentais na escolha dos títulos. Tá? Vamos passar por alguns exemplos. Eu peguei alguns exemplos no começo do ano e agora eu voltei a dar uma olhada agora em agosto para a gente ver o comportamento. Bom, então em fevereiro, olha aqui na XP, a gente tinha CDBs, que a gente vai falar melhor daqui a pouco, mas são certificados de depósitos bancários, né? O próprio banco emite, e lá ele estava pagando taxas pré-fixadas em torno de R$13, quase todos. Só que percebam aqui que a liquidez é só em 2027, só em 2024. Então você garante uma taxa melhor, só para vocês terem uma noção, o Tesouro Direto estava pagando isso na mesma data. Então eles aqui estão pagando 2% ao ano, mas você fica sem liquidez. Eu particularmente não gosto disso. Mas, por exemplo, esse 2024, vamos supor que você tenha algum evento, alguma coisa que vai acontecer em 2024, ou você vai precisar pagar uma faculdade de um filho, ou trocar de casa, alguma coisa assim. Você pode abrir mão dessa liquidez nesses 2 anos para ter uma taxa maior. É uma possibilidade. Tá? Olha aqui, letras de crédito agrícola, que eu também vou definir melhor depois. Eles estavam pagando menos. E por que eles pagam menos? Porque eles são isentos de imposto de renda. Lembrando que a taxa vai de 22,5% a 15% de imposto de renda, dependendo do tempo que você deixa lá. Vou mostrar mais para frente. Tá? Bom, já agora em agosto,
você tem, estava ativo em destaque na página da XP há 2, 3 dias atrás. Ele pagando, olha aqui, 120% do CDI, 120% do CDI, porém, vencimento em 2026. Você vai ficar 4 anos sem liquidez. Eu, particularmente, não gosto. Olha aqui, como os juros subiram, né, de fevereiro para cá, olha aqui as taxas pré-fixadas maiores e aqui, ó, vários títulos pagando mais do CDI, porém, você fica com a liquidez reduzida. Aí é uma questão de preferência pessoal, tá? Mais uma vez, né, a taxa Selic está em 13,75. Coisa importante, a gente está final de um ciclo de alta, eu falei para vocês, foi de 2 para 13,75, talvez vai a 14. Depois a gente vai fazer possivelmente um platô, como aconteceu aqui em 2015 e 2016, e vai cair, tá? Então eu tenho comentado para vocês que está na hora da gente garantir essas taxas maiores pré-fixadas nesse momento, tá? Tanto os pré-fixados como os títulos vinculados à inflação. Por quê? O que vai acontecer? Os títulos vão ficar mais caros em virtude da futura queda da taxa de juros, ok? Então aqui só para a gente recordar, né, os 4 fatores extremamente importantes para você ver nos títulos privados e por isso eles pagam um prêmio maior, tá? Bom, por que nós devemos fugir da caderneta de poupança, tá? Apesar dela ter algumas vantagens, que é fácil acesso, não tem aplicação mínima, isenta de IOF, isenta de imposto de renda, liquidez diária e é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito. Ótimo, tá? Só que essa liquidez diária aqui, ela é enganosa. Por quê? Se você resgatar antes do aniversário, você não recebe aquele rendimento do mês. Isso já é uma desvantagem, tá? Outro problema, baixo rendimento. Tá? Acabei de falar, só vence no aniversário, você tem que deixar lá 30 dias. Tá? E quando a Selic está acima de 8,5%, como é o caso, ela paga 6% ao ano mais o TR. A TR é muito pouquinho, vai dar 6 e pouquinho. Tá? Quando a Selic está menos de 8,5%, paga a TR mais 70% da Selic, que é pior ainda. Então, mesmo com aquelas vantagens que eu comentei, hoje a caderneta de poupança não é indicada porque ela perde da inflação usualmente e vai perder de outros produtos. Eu fiz essa comparação aqui em fevereiro, tá? Que vale para agora também. Olha lá, o mesmo dinheiro aplicado, né, no longo prazo. Olha aqui, o Tesouro, inflação vai a 1.290.000, LCI 715. Olha aqui a poupança, 695. Fundo DI 800, CDB 782. Então, mesmo se você... Isso aqui já descontado, né? Os impostos. Então, assim, a gente tem que ver que a poupança hoje não é uma boa opção. Conceitos de duration e marcação a mercado, tá? O duration é o seguinte, resumidamente, o prazo médio que você vai receber o dinheiro investido mais os juros naquela carteira de renda fixa. Se você vai receber tudo em 2024, seu duration é 2 anos. Eu vou receber tudo, em média, em 2027. Seu duration é 5 anos. Por que isso é importante? Que quanto os títulos que têm um duration menor, eles são menos voláteis em relação à inflação aos juros. Os de maior duration são mais susceptíveis. Tá? Bom, esses títulos, eles são de renda fixa ou variável? Vale para o Tesouro Direto e vale também para os títulos, aqueles títulos aonde que você pode resgatar. Tá? Então, isso é extremamente importante. Ele é uma renda fixa puro sangue se você mantiver o título até o vencimento. Aí você vai receber o pré-fixado daquele CDB ou de um título do governo, igualzinho foi combinado. Porém, no caso do Tesouro Direto, se você vender antes, você vai ter marcação a mercado pela oscilação da taxa de juros e você pode receber um ágio ou um deságio. Tá? Esse conceito é extremamente importante e eu falei muito bem explicado nessa aula do Tesouro Direto. Tá? Isso acontece pelo seguinte,
Bom, eu mostrei para vocês lá que o juros saiu de 2 para 13,75 nos últimos 18 meses. Ok? O que aconteceu? Os preços dos títulos caíram. Quem tem tesouro direto em carteira do começo do ano passado sabe que os preços dos títulos caíram, porque o aumento dos juros. Tá? Só que eu estou vendo o que acontece. O que a gente está vislumbrando daqui a alguns meses? A queda de juros. Os preços vão subir. Por isso que compensa você, pensando nessa marcação a mercado, investir agora. Tá? Eu gravei uma aula, renda fixa ou renda variável, onde eu explico com mais detalhes isso. Então aqui, isso aqui é os juros futuros de longo prazo, né? Aquela queda grande, né, que aconteceu de 2016 até a 2020 e de lá para cá está só subindo os juros. Tá? Lembrando que os juros futuros eles andam na frente da taxa Selic. E o que eu espero é que eles vão cair em algum momento. Tá? Olha aqui, tanto que a comparação entre a Selic, que está aqui embaixo, com os juros futuros. É uma correlação muito próxima. Tá? Lembrando sempre que os juros futuros andam na frente. Qual que é a minha expectativa? Os juros futuros devem cair em breve e a Selic também. Obviamente, a gente não sabe quando cair, se vai ter outros problemas na economia. Mas tudo indica hoje que a gente vai cair, porque a curva de juros de curto prazo e de longo prazo estão mostrando isso. Tá? Bom, imposto de renda e IOF nos títulos privados. Eles funcionam da seguinte forma, né? Até 6 meses você vai pagar 22,5% e a cada 6 meses vai abaixando até pagar uma alíquota de 15%. Então o ideal é que a gente invista nesses títulos e que deixe lá por mais de 2 anos para a gente pagar a alíquota menor. Ok? Só relembrando aqui, investimentos que têm vantagens no imposto de renda. Eu já comentei da poupança. A bolsa de valores, independente do tempo, é 15%. E ainda tem uma outra vantagem. Se no conjunto de vendas de um determinado mês for inferior ou igual a 20 mil, é totalmente isento, independentemente do lucro. Letras de crédito imobiliário e de crédito agrícola também são isentas. As CRIs, que eu vou falar no final, também é isento para pessoa física. E os fundos imobiliários, os dividendos, o ganho de capital não, são isentos. Tá? Imóveis, ganho de capital 15%, igual na Bolsa de Valores. E na Previdência Privada, que eu também já gravei uma aula, se você escolher a taxa regressiva, a partir de 10 anos você paga só 10%. Eu falo isso muito bem, isso aqui no meu livro, caso vocês queiram aprender melhor. Olha a importância do imposto de renda, né? Eu fiz lá uma simulação, aplicação de, não lembro quanto certinho que eu fiz essa simulação, 50 mil em 12 meses. Aqui está a poupança, aqui está o CDB e aqui está a LCI. Perceba que antes do imposto de renda, o CDB rendeu mais. Só que quando a gente coloca descontado o imposto de renda, a LCI ganhou. Por isso que, em geral, a remuneração da LCI e da LCA é um pouco menor que o CDB. Você tem que fazer essa diferença do imposto de renda. E o imposto sobre operações financeiras é o seguinte: se você aplicou, passou de 30 dias, você vai pagar zero. Se você resgatar ali com 2 dias, você vai pagar muito alto. Então, você tem que pensar o seguinte: vou deixar o dinheiro lá e que ele tem que ficar mais de 30 dias para você não pagar IOF. Ok? Bom, então agora vamos falar sobre alguns títulos privados especificamente. CDB é um título emitido pelos bancos, né? Muito conhecido por todos. Também tem fácil acesso. Liquidez, isso é extremamente importante. Você pode ter liquidez imediata ou uma carência longa. Você tem que prestar atenção. Os títulos que pagam um rendimento melhor usualmente têm carência. Tá? Baixo risco, pois tem garantia do fundo garantidor de crédito até 250 mil. O ideal é que você invista um montante que aquele montante mais os juros na época do resgate seja inferior a 250 mil. E não tem taxa de administração como um fundo de investimento tem. Desvantagens. As melhores taxas são emitidas pelos bancos médios, maior risco de crédito. Tá? Elas são ofertadas aos grandes investidores, aqueles que têm milhões em banco. E
as melhores taxas quando não tem uma carência maior, menor liquidez. Ok? O importante, se você usar título de banco médio, proteja-se com o fundo garantidor de crédito. Mais uma vez, investimentos até R$250 mil. Bom, eu gravei uma aula que eu falei assim, o que eu considero caixa numa carteira de investimento? É dinheiro líquido e sem risco. Então são os títulos pós-fixado. A aula ficou bem legal, assistam, tá? Quais são os investimentos que têm essa característica? Os fundos DI, o CDB com liquidez diária, que hoje é a minha preferência. Eu tenho um CDB do Itaú, tá? Que ele me paga 100% do DI e com liquidez imediata. Ah, se precisa de dinheiro agora, durante o dia, eu peço, cai na minha conta automaticamente. Você também pode usar o Tesouro Selic. Lembrando que o Tesouro Selic você paga 0,3% para 0,25% agora, que abaixou, né? Para B3, tá? Bom, então essa aqui é a minha preferência, acabei de falar para vocês. CDB do Itaú, possivelmente tem em outros bancos, né? Com liquidez diária e ele me garante 100% do DI. Bom, outros CDBs. Tirei 3 dias atrás, pagando aqui, eu acho que eu mostrei para vocês já, ó, quase 15%. Porém, sem liquidez. Ah, Marcelo, isso aqui pode ser considerado caixa? Não. Caixa você precisa ter liquidez imediata. Isso aqui seria um investimento para o médio prazo, aquele que fica até 3 anos. Como eu falei, caso você vai... Ah, eu vou trocar de apartamento daqui 2 anos. Aqui são investimentos interessantes. Você vai ganhar uma taxa, um prêmio acima do Tesouro Direto, né? E você vai usar esse dinheiro lá na frente, só que o caixa tem que estar guardado em CDB com liquidez imediata. LCI e LCA são emitidas também por bancos, lastreado em mercado imobiliário. Tá? A grande vantagem para a pessoa física é que são isentos de imposto de renda. Usualmente a liquidez é acima de 3 meses. Quanto maior o rendimento, você vai ver que mais a carência é maior. A gente tem que ter cuidado. Também são garantidas pelo Fundo Garantidor de Crédito. E aquilo que eu falei, maior carência e maior rendimento. Aí você tem que trabalhar de acordo com o seu perfil. O rendimento também pode ser uma percentagem do DI, que é o mais comum, ou pré-fixado. Então tá aqui. LCI, que eu peguei lá em fevereiro, você tem... Então eu peguei a LCI que em 17 não tinha na XP essa semana. Olha lá, pagando ou uma taxa pré-fixada ou o DI. E o vencimento aqui geralmente para lá. Tá? Então a gente tem que comparar. Hoje esses prêmios estão maiores, né, porque a taxa de juros subiu. Então você sempre tem que fazer essa conta, né? CDB versus LCI. Os CDBs vão pagar mais, mas tem imposto de renda. As LCIs, as LCAs, não. E aquilo que eu já mostrei para vocês, né? Que a gente sempre tem que fazer, porque naquela simulação que eu fiz, a LCI estava ganhando. Letra de crédito agrícola, o funcionamento é o mesmo, só que são lastreados no agronegócio. Também tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito e isento para pessoa física. Cuidado com a liquidez e rendimento. Então aqui, ó, LCA aqui já tinha na XP agora em agosto, né? Pagando aqui, ó, uma boa porcentagem do CDI. Olha, essa aqui tá pagando, ó, 100% do CDI isenta. Muito bom. Só que lá, ó a liquidez. Essa aqui, ó, 2 anos. Essa aqui, 1 ano, tá? Então são títulos interessantes. Quando vai baixando aqui, ó, a liquidez já diminui, tá vendo? A liquidez já diminui. Se a gente fizer uma quantia de bolo, né, rápida, 100% do DI menos 15% do imposto de renda, então acima de 85% já é interessante a LCI e a LCA em relação ao CDB. Bom, falar rapidamente de debênture, são títulos emitidos por empresas de capital aberto. Então, ao invés da empresa lançar ações, ela vai lançar debêntures. Ela fala que captou R$1 bilhão
os detentores têm títulos de dívida. A gente tem que lembrar, numa liquidação de empresa, as debêntures têm prioridade sobre quem tem a detenção das ações. Tá? O grande problema é o mercado secundário, eu vou comentar só para vocês, que a liquidez não é igual no Tesouro Direto e nem na B3. Usualmente são de vencimento longo, mas as debêntures incentivadas, que são voltadas para infraestruturas, elas são isentas para a pessoa física, isso é interessante. E lembrar que a debênture não tem garantia do fundo garantidor de crédito. Tá? Então aqui, ó, debêntures que eu peguei lá em fevereiro, né? Pagando aqui, ó, IPCA mais 6, IPCA mais 6. Negócio. Lembrando que naquela época, o Tesouro Direto estava pagando IPCA mais 5. Tá? Então as debêntures sempre pagam um prêmio de risco. Porém, olha lá o vencimento, 2039, 2036. Então, o que é o mercado secundário de debênture? Você não vai negociar diretamente no seu home broker, você vai ter que usar o seu assessor de investimento para ver como é que está a marcação de mercado daquele título. Esse é um dos motivos que eu não gosto. Eu gostaria de ter uma plataforma, eu mesmo ver o preço e negociar, né, essas debêntures de acordo com o meu interesse, de acordo com a marcação a mercado. Porém, o volume negociado tem aumentado, é possível que no futuro a gente tenha maior liquidez. Tá? Só para a gente terminar, as crises e CRAs são emitidas por securitização. Só para te dar um exemplo mais ou menos como é que é isso. Você tem um financiamento no banco, você é pessoa física. Aí, você tem um financiamento no banco ou você tem um financiamento na construtora. Aí a construtora, ao invés de ficar recebendo de você, ela vende esse título para uma securitizadora e ela negocia com outros investidores. Então as CRIs, elas têm valor alto e são emitidas por essas securitizadoras. Se a gente olhar nos fundos imobiliários que tem muito renda fixa, eles estão sempre comprados nessas CRIs. Tá? Depois a gente pode colocar um vídeo explicando com mais detalhes isso. E tem as letras financeiras, que é um título um pouquinho menos conhecido, né? Emitidos por banco, e elas geralmente pagam um pouquinho maior, porque elas têm um vencimento mais longo. Tá? Bom, a ideia aqui, senhores, era mostrar para vocês, que a gente sempre fala nos vídeos de atualização, renda fixa, que não só existe o Tesouro Direto. Você tem os títulos privados, e aqui eu comentei os mais interessantes. Existem outros que depois a gente pode comentar no futuro breve, tá? Então dê um like, compartilhe um vídeo, vamos ver se a gente consegue chegar a 1000 inscritos no canal, e um abraço para todos, até a próxima.